Meu amigo, minha amiga, hoje eu vou contar mais um caso, um causo. Não é um caos não, é uma série de causos. São causos acontecidos há mais de 50 anos. A maior parte de vocês não era nem nascido. A maior parte mesmo, porque a frequência aqui do canal é feita por mulheres, na sua maioria, entre 25 e 55 anos. Então, a maior parte não era nem nascido. Isso aí é o pico, né? Mas há para cima e para baixo, claro. Ok? Bom, vou falar da faixa do cidadão. Como começou a faixa do cidadão no Brasil? Vocês já ouviram falar em faixa do cidadão? Então vamos primeiro situar o período, né? Década de 70, início da década de 70, um período conturbado. O AI-5 havia sido editado naquela época, em 68, se não me engano, e estávamos no início de 70, e havia um grupo de pessoas aqui do Rio, aficionados pelo radioamadorismo, mas que não eram PY, não eram da Labre, ok? Mas tinham um rádiozinho de 5 watts da faixa do cidadão, e era o brinquedinho dessa turma. E não era uma turma que usava o brinquedinho para o mal, não. Usava mesmo para se divertir. E eu era um deles. Eu tinha uma antena na minha casa, eu tinha 20 e poucos anos. Tinha uma antena instalada no alto do meu prédio, tinha um rádiozinho também portátil instalado no carro. Isso em pleno regime militar, no período mais duro do regime militar, que chamam de ditadura. Eu era clandestino, tinha um rádio dentro do carro, operava com falava com todo o Brasil, com o mundo, entendeu? Saía por aí e não tinha nada. Ok? Então, essa era a época. Agora, por que a faixa do cidadão naquela época fazia tanto sucesso? Por quê? Telefone era caríssimo, pouquíssimas pessoas tinham telefone. Depois abriu um plano de expansão, você tinha que se inscrever, você comprava a sua linha. Mas até isso, você não tinha telefone. E era um bem tão caro que você tinha que declarar na declaração de bens do imposto de renda. Por aí tira. Como é que você conseguiu uma linha para você ligar? Vai da linha. Então você tinha que tirar o fone do gancho, esperar da linha para depois discar. Não era como é no celular hoje, que não tem isso de dar linha, né? Não, naquela época tinha que dar linha. Então você tinha uma pessoa contratada, um rapaz ou uma moça, que ficava praticamente o dia inteiro com o telefone no ouvido, esperando dar linha. Quando conseguia uma linha, passava para alguém para ligar rapidinho, que alguém estava esperando aquela linha para poder discar. Era assim. Não dava linha assim aí toda hora não. Era um transtorno, ainda me lembro. Telefone fora do gancho esperando. Eu até inventei um aparelhinho, um amplificador lá para, na hora que desse linha, ouvir, sem ter que ficar com o telefone no ouvido. Ok? Interurbano para São Paulo, sabe como é que é? Você chegava em casa à noite, né, tinha que ligar para São Paulo, uma hora qualquer. Melhor era que era de noite, porque de dia era impraticável. Então à noite você ligava para a telefonista, pedia para fazer uma ligação, dela dizia assim, ainda me lembro, haverá uma demora aproximada de 8 horas, chamarei depois. Essa era a ligação para São Paulo. Para São Paulo, aqui, 400 quilômetros do Rio. Haverá uma demora aproximada de 4 horas, chamarei depois. Isso era constante. Quantas vezes eu tive que ligar para outros estados a serviço e ligava de casa, que era mais prático, que eu podia esperar, né? Sem que o expediente não terminasse e eu tivesse que ir embora para casa. Bom, então, daí está se vendo a necessidade de você ter um rádio da faixa do cidadão para poder se comunicar melhor. E o nosso grupo, um grupo legal, aberto, a gente estava tentando legalizar, fazendo pressão junto às autoridades, né, ao Dentel, para legalizar a faixa do cidadão no Brasil, que já era legalizada em vários países do mundo. Faltava legalizar no Brasil e havia um grupo interessado nisso. E tinha até gente do Dentel que era PX também, como nós éramos chamados, né? PX alguma coisa, né? Cada um, não, era BX na época, PX é hoje, né? Era BX.
Então, tinha gente do Dentel que era BX também. Cá tinha também um prefixo. E nós tínhamos um clube fundado por nós mesmos, era uma associação, a Corface, para botar ordem na casa, para evitar bagunça, para mostrar que era um negócio organizado. Inclusive com uma caixa postal para receber os cartões postais, né, de outros PX do mundo inteiro que entravam em contato conosco, né. No primeiro contato era feito uma troca de cartões, eles mandavam uma cartolina e a gente mandava a nossa, entendeu? Ficava registrado. Eu tinha uma pilha de cartões desses, do mundo inteiro, da Itália também, não sei onde está, eu acho que numa dessas mudanças foi, entendeu? Então a faixa do cidadão era essa. Então eu estava lembrando das pessoas, né, que havia um grupinho que a gente tinha mais contato, haviam vários grupos, né, de acordo com o lugar onde a gente morava. Eu tinha um grupo que era mais da Pé das Laranjeiras, tinha o comandante Pereira, o comandante da VASP, tinha o Monteiro, que ele tinha um táxi, e depois eu fui até trabalhar na mesma empresa que ele foi trabalhar também. Tinha o Jorge e o Miguel, dois húngaros, que o nome deles era Georg e Mihaly. O Mihaly até é esse mesmo da Fórmula 1, Mihaly Ridaz. Gente muito boa, tanto o Mihaly quanto o Jorge. Ok? E eu fui depois trabalhar com eles e vendia molicote. Vocês já ouviram falar em molicote? É bisulfeto de molibdênio. Os mais antigos conhecem molicote. Ok? Então, esse era uma visão dos anos 70. Dentre os nossos colegas, esse vídeo nasceu porque eu queria falar desse colega. E aí resolvi fazer todo esse preâmbulo aí para falar dele. Era o Júlio, morava nas Laranjeiras, uma figura, um gênio da eletrônica. Se você quisesse um aparelhinho qualquer para botar, para turbinar o teu PX, tinha que ser com ele lá. Ele fazia na hora lá, botava um diodo lá na válvula 6B6, tirava a válvula, botava um par de diodos e os 5 watts viravam 50, sei lá, uma coisa assim desse jeito, né? O cara fazia miséria também em aparelhos eletrônicos e tal. Então era um papo muito gostoso. Agora, a oficina dele era na casa dele. Mais precisamente, era na cama dele. Ele trabalhava na cama, ficava deitado lá, sentado na cama, trabalhando. Então na cama tinha de tudo, parafusos, válvulas, chave de fenda, chassi de aparelhos eletrônicos, placa de circuito impresso, ferro de soldar, solda, tudo que você pode imaginar que um rádio técnico tem, ele tinha naquela cama. Quando você precisava de uma peça, ele ia lá, palpava de um lado, de outro, e encontrava a peça que ele queria. Era o Júlio. Essa era a figuraça. Nunca mais soube dele também, aliás, nem dos outros colegas aí da faixa do cidadão. O Júlio, esse é inesquecível pelas... Eu nunca vi outro igual, só esse mesmo. E em Niterói tinha uma pessoa que até foi o número 1. Quando houve a primeira prova no Dentel, lá na Leopoldo Bulhões, foi dado o número 1, PX1A, não, PX1A 0001 para essa pessoa. Raul Teira era um português que morava em Niterói. E quando ele entrava no ar, a gente já sabia, porque começava o Por Elise tocar. Ah, lá vem seu Raul. Aí ele entrava lá, aí com esse prefixo, Raul Teira. E aí, muito educado, muito fino, entrava lá na roda, era outro departamento, né? Havia educação, respeito, né? Ninguém falava fora de hora, o pessoal pedia um break, licença para entrar e tal, né? Ninguém atropelava outro, não tinha xingamento, não tinha palavrão. As famílias participavam também, as mulheres e os filhos, era um outro ambiente. Depois legalizou, aí quando legalizou, aí é outra história, né? Esses que estavam lá, inclusive eu, saímos fora porque
abriu a porta para todo mundo e nem todos estavam buscando a faixa do cidadão com os mesmos interesses que nós. Tá? Então, não sei hoje como é que está, mas eu já vi que tem até a faixa do cidadão hoje virtual. Você pode baixar um transceptor virtual, né? Eu até tenho um vídeo aí mostrando isso, vou colocar aqui, e você com esse transceptor virtual você fala também com o mundo inteiro, não precisa ter antena no alto do telhado, nem nada não. E com a vantagem, não depende de propagação, né? Porque os 27 MHz ele se presta muito bem para curta distância ou para longa distância, quando ele se reflete, quando as ondas do rádio se refletem lá na ionosfera, numa certa camada. Então você pode falar daqui do Rio de Janeiro, você pode falar com o Nordeste, entendeu? Que é a 7ª região, pode falar com Europa, mas não consegue falar às vezes com outra cidade aqui do Rio de Janeiro, que está fora de alcance, ok? Então ou fala para muito perto ou para muito longe, dependendo também de onde o espelho bate, né? As ondas batem. Isso tem muito a ver com o tamanho da onda. O tamanho da onda multiplicado pela frequência vai dar a velocidade da luz. Então 27 MHz, que é a faixa do cidadão, é em média ondas de 11 metros. 27 vezes 11 vai dar mais ou menos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros. Ok? É assim que se calcula a onda e a frequência. A base de tudo é a velocidade da luz. Ok, pessoal? Então esse foi o meu caos dos anos 70, aquele período bravo, período da ditadura, e que não se podia pensar em ter um rádio clandestino. Eu tinha 2, um em casa e um no carro. Tá bom? Nunca fui perturbado por ninguém. E olha, parava o carro dentro do quartel da PM, lá na Evaristo da Veiga. Outros tempos, né? Outros carnavais. Pessoal, boa tarde, um bom final de sábado para todos vocês.